Essa questão, ela fala sobre uma grid de tamanho n por m. Na grid de tamanho n por m, nós vamos ter dois tipos de caracteres. O ponto, que representa um espaço livre, ou uma hashtag, que representa uma parede, ou seja, um espaço inválido. O objetivo dessa questão, te dando uma entrada desse tipo, é que você diga quantos quartos existem nessa grid, nessa matriz. Então, qual é a ideia principal? A ideia é que a partir de um ponto, por exemplo, esse quadrado aqui, nós tentamos chegar no máximo possível quantidade de quadrados. E nós vamos fazer isso com uma DFS. Ou seja, nós vamos chegar nesse quadrado, tentar ir para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, que são os únicos movimentos possíveis. E nós vamos ver na DFS em quais quadrados eles conseguem chegar. Depois que a gente tiver terminado tudo isso, ou seja, depois que todos esses quadrados, exceto esse, que é inválido, tenham sido preenchidos, a DFS vai acabar. E então, nós vamos iterar sobre a matriz de um por um até achar um novo espaço vazio. Quando nós formos para um novo espaço vazio, nós vamos fazer a mesma coisa, porém, nós vamos pintar a DFS com uma cor diferente. Por exemplo, esse aqui eu vou pintar de verde, para simbolizar que esse quarto, todos esses dois quadrados, eles estão conectados entre si. Então, nós vamos continuar iterando pela matriz, ignorando os que já são visitados, até achar um novo. Achando um novo, nós vamos pintar ele de uma cor diferente dos demais. Esse aqui vai ser o roxo. Quando ao fim do programa, a ideia é simplesmente olhar quantas cores diferentes nós temos nos quartos. Tudo bem, mas agora você deve estar se perguntando, como eu vou colocar isso no meu código? Não é tão complicado como parece. O que nós vamos fazer no nosso código, basicamente, é fazer com que na main, a main, ela vai iterar sobre a grid. Ou seja, vai ser algo como um for i em range n, e dentro desse for i vai ter um for j em range m, e dentro disso, o que nós vamos fazer é basicamente olhar se a grid na posição I, se a grid de I e de J for um ponto e ele não foi visitado, então eu rodo a DFS. DFS de IJ, e aqui eu vou passar uma cor que vai se abstrair de um número para que a gente saiba quantos quartos diferentes existem na matriz inteira. Então aqui eu vou ter uma variável que conta os quartos, que vai começar com 1. E se eu chegar aqui, eu vou passar essa cor para que quando ele chegue na DFS, em vez de ele simplesmente chegar lá e dizer, ó, o visitado de I e J, por exemplo, visitado aqui vale 1, vale true. Porque dessa forma, se fosse só true, ele não ia ter como saber quantos quartos existem. Então a gente pode usar um sistema de coloração do grafo para dizer que esses valem 1. Esses valem 1.
Todos esses aqui valem 1. E a gente, depois que eu rodar essa DFS, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá e botar um conta que é mais igual a 1. Porque dessa forma, ele vai continuar iterando sobre essa grid, ou seja, ele vai de 1 em 1, iterando sobre a grid. Quando ele achar um quarto novo, ele vai rodar a DFS nesse quarto, porém agora ele vai pintar de 2. E depois ele vai rodar, aí quando ele achar o terceiro, ele vai pintar o quarto com a cor 3. Ou seja, dessa forma, a gente sabe que o conta ele achou 3 quartos. Na verdade, dessa forma até nem é bom, porque se ele não achar nenhum quarto, ele vai ser 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar para ele começar com 0 e ele somar antes de achar um quarto. Porque se não tiver nenhum quarto existente, se for tudo a hashtag, ele vai saber que é 0. No final, é só a gente printar o conta. E para fazer o ADFS, eu gosto muito de ter uma função para saber se eu posso entrar naquela posição. Ou seja, eu vou ter um boolken que recebe o x e o y e vou olhar, ó, nessa posição, o x e o y estouram os limites do grafo, porque se a gente deixar estourar, ele vai dar runtime erro. Então a gente tem sempre que verificar. A primeira coisa para entrar em um vértice é verificar. Eu estou tentando ir para além da matriz. Se eu estiver tentando ir para além da matriz, eu não vou entrar nele. Se o vértice que eu estou olhando ele já é visitado, ou seja, se a matriz de visitados dele não está como 0, eu também não vou entrar. Se a matriz naquela posição vale um hashtag, eu também não vou entrar. Eu só vou entrar se o x e o y não estouram os limites da grid e a grid de x e y vale um ponto e a grid a visitados de x e y ainda está como 0. Se tudo isso der certo, o meu Ken vai retornar como true. Então, se ele retornar como true, eu posso ir lá na minha DFS e entrar nesse cara. Como é que vai ficar nosso DFS? Vai ficar nesse estilo aqui, ó. Eu vou receber um X, um Y e uma cor, que vai ser usada para pintar a grid. E como é que eu vou fazer? Eu vou olhar se eu posso, na posição, por exemplo, x mais 1, y, que é para ir para a direita. Se eu posso, então eu vou lá e vou entrar DFS, x mais 1, y e uma cor, que é a cor que eu estou passando nos argumentos. Então, eu vou fazer isso para as 4 direções. Eu posso fazer isso nas 4 direções, trocando só a direção. Então, por exemplo, aqui não vou mais para a direita, vou para a esquerda, x menos 1. E sempre que eu entrar no DFS, eu tenho que botar visitados de x e y é igual a cor. Porque dessa forma, eu vou pintar para que quando eu tentar entrar nele de novo, ele não voltar, porque senão a eficiência do nosso código cai muito, muito. É isso.